Juízes capítulo 12, eu vou ler dos versos 1 até o verso aqui de número... Eu vou ler até o verso de número 7. Juízes capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 7. Como eu disse, leio na NVT, a nova versão transformadora, só para deixar um pouquinho mais leve. Eu acredito que a gente vai ter um entendimento um pouco melhor. Diz assim: então os homens de Efraim mobilizaram um exército e atravessaram o Jordão, o rio Jordão, para Zafon, e enviaram a seguinte mensagem a Jefté: por que você não pediu a nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Nós vamos queimar sua casa com você dentro. É recado interessante de receber, né? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefté respondeu: eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon. Por isso, quando eu vi que vocês não viriam, eu arrisquei a minha vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade e atacou os homens de Efraim e os derrotou. Amém? Continua. E os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos da travessia do Jordão. A gente chama isso, aparece na Arca, ao meio da Revista e Corrigida, como os vales. Às vezes eu vejo gente falar assim: Vale de Jaboque. Não, não é o vale, é o val de Jaboque. O que é o val? É aquele lugar raso do rio que dá para você atravessar a pé. Então aqui a NVT ela já é mais clara. Ela diz: os homens de Gileade tomaram esses pontos mais rasos da travessia do rio Jordão. E sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam: você pertence à tribo de Efraim? Perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer Shibolete. Olha aí. Então é assim: você quer passar para lá, para o nosso território? Eu quero. Você é de Efraim, você está com o inimigo, eles estavam em guerra, né? Você é do inimigo, você está com os inimigos? Não, eu sou de vocês. Então fala aí, Shibolete. Aí tem um problema, porque se ele era de Efraim mesmo, ele dizia Sibolete, ele não conseguia falar saía eles não conseguiam pronunciar, pois o povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Vamos repetir essa frase porque ela é importante para a nossa aplicação depois da mensagem. O povo de Efraim não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Eu gostaria que você entendesse assim, ó, o gesto, ó. Tem muita gente por aí que não consegue pronunciar esta palavra corretamente. Amém? Daqui a pouco a gente entende isso melhor. Essa palavra, não estou ajudando, ó. Essa palavra, ela precisa ser dita, ela precisa ser pronunciada corretamente, e não erroneamente, não equivocadamente, não cheia de mistura, não cheia de equívoco, não com tempero do meu gosto. Ela precisa ser pronunciada corretamente. Mas os de Efraim não conseguiam. Claro que está falando aqui de um sotaque, está falando de um acento que eles tinham forte, que impossibilitava eles de pronunciar bem a palavra. Então na hora de falar eles falavam
pode esforçar, porque não vai ter jeito. E a gente percebe essa cultura maravilhosa no nosso Brasil, não é? Por exemplo, fala com um carioca e fala assim para ele: você é carioca? Não, então fala biscoito. E que vai sair? Biscoito. Fala Jesus, Jesus. Aí você fala para um nordestino, que terra maravilhosa. Nós temos aqui eu acho até que ele não tem tanto sotaque. O Luciano vem à noite, né? Eu nem acho que é tão carregado assim. Estava semana passada na terra dele, na Bahia. Mas normalmente, meu amigo Fernandes Lima, por exemplo, ele vai falar assim: Jesus. Não fala Jesus, ele fala como? Jesus. Aí você fala para um paulista, fala porta. É o R de americano. Aí você fala para o carioca, fala por. Então nós no Brasil, nós temos essa diversidade maravilhosa. E para nós eu acredito que fica até mais fácil entender. A dificuldade dos de Efraim, quando questionados pelos de Gileade, que eram da tribo de Manassés: você é de Efraim? Não sou não. Então fala Shibolete. Aí eles falavam Fibolete. Aí o problema estava pronto, porque então capturavam e matavam ele no lugar da travessia do Jordão. E olha aí que triste, porque naquele dia foram mortos 42 mil, pronunciando erroneamente a palavra, porque a maneira como nós falamos nos identifica. Não é assim? Soltou uma palavra, soltou um acento, você diz: é baiano, é do Nordeste, é carioca, é paulista, é do interior, é do sul, porque a maneira como falamos, a nossa fala nos identifica. Amém? Vamos orar para Deus tratar com a gente? Pai, nós estamos na tua casa, diante de um texto desafiador, mas nós queremos ouvir, desejamos ouvir e também necessitamos ouvir a tua voz. É isso que nos faz subir, Deus, na tua casa aos domingos. Deus, esse desejo tão grande de nos aproximar de ti, de te adorar, de cultuá-lo, de estarmos entre irmãos aqui nesta manhã, meu Deus, de lermos juntos uma porção das sagradas escrituras. E Deus, como está escrito, aprender de ti, que segundo as tuas próprias palavras é manso, humilde de coração. E como resultado, Deus, desse aprendizado, nós encontraríamos então descanso para nossa alma. Então oramos e lhe pedimos: trata conosco, ministra o nosso coração, Senhor, muitas vezes aflito, muitas vezes angustiado, mas sedento, necessitado, desejoso de entender a tua palavra. Aponte-nos o caminho, pois mais uma semana começa e nós não queremos prosseguir sem que o Senhor tenha nos iluminado pelo poder do Evangelho, pelo poder da tua palavra, que é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. E a igreja do Senhor diga amém, amém, glória a Deus. Queridos, alguns personagens aparecem aqui nessa história, e eu gostaria de apresentá-los a vocês antes mesmo de pregar, de entregar um recado. Um deles, e não dá para a gente fechar os olhos aqui para esse importante personagem do livro de Juízes. Você sabe que esta fase, esse período dos juízes vem depois e antes da monarquia, mas depois de Moisés, Josué. Acontece que essa unificação na mão de um grande líder, ela acaba se dissipando. Então o que aparece no livro de Juízes denuncia muito, sabe, a vida, e eu vou falar assim, a nossa vida, com a sua permissão, porque nós precisamos vigiar um pouco com isso. O livro de Juízes, eu aprendo, é uma gangorra, sabe, altos e baixos do povo de Deus. E o livro de Juízes se resume assim: eles estão bem com Deus, então eles acabam
se esquecendo do Senhor, porque está tudo bem. Aí quando eles se esquecem de Deus, eles acabam se afastando do Senhor, aí eles acabam adorando outros deuses, eles acabam pecando, e quando eles pecam, então eles lembram de Deus, e aí eles clamam a Deus, e aí Deus levanta um juiz, uma espécie de libertador. Aí esse juiz, ele é extremamente usado por Deus, e aí há livramento, aí há escape da parte do Senhor, e agora eles ficam bem com Deus de novo, e agora a roda continua girando, e agora que eles estão bem, o tempo passa, eles se esquecem de Deus de novo, aí vem mais um inimigo, se levanta contra eles, e aí agora eles lembram de Deus, e assim fica esse ciclo. É o livro de Juízes, que se resume no último versículo do livro, que diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia aos seus próprios olhos. Cá entre nós, para mim é um perigo viver assim, cada um fazendo o que bem entender. Mas é dentro desse contexto que aparece esse personagem chamado Jefté. Jefté, ele não é tão famoso como outros grandes heróis na Bíblia. É possível até que tenha gente aqui que nunca tenha ouvido falar de Jefté. Mas vale a pena a gente lembrar que Jefté aparece no rol dos heróis da fé, em Hebreus 11, no Novo Testamento. Então ele vem dentro de uma lista, junto com os grandes heróis da Bíblia, junto com personagens que fizeram e marcaram o tempo deles. E de fato, Jefté é um personagem que me encanta. De cara me ensina. Por quê? Porque Jefté, ele é filho de um homem chamado Gileade, mas com uma prostituta. Ele é fruto de um caso, ele é resultado de uma aventura do seu pai. E assim ele nasce. Quando ele cresce e os seus irmãos ou meio-irmãos, os filhos de seu pai, mas com a mãe, a esposa, eles tocam a minha terra, fazem, mandam embora, eles expulsam Jefté. Mandam Jefté embora, porque eles, com todas as letras, você não vai herdar herança do nosso pai, porque você não é filho legítimo da nossa mãe, então nós não te queremos aqui. Isso tudo está no capítulo anterior, no capítulo 11. Mas é interessante que aí surge uma guerra contra os amonitas. E aí eu penso que vale a pena a gente situar esse pessoal para vocês entenderem também quem é quem. É interessante a origem destes povos de Amon e Moabe, os amonitas, os moabitas. Vocês lembram de Ló? Ló foi o sobrinho de Abrão. Aquele que depois os dois, ele foi com Abraão, quando Deus manda ele sair da terra dele, mas aí eles acabam se separando, por conta de algumas contendas, e aí então, por conta até da intercessão do próprio Abraão, o Ló está lá em Sodoma, e o Ló, a esposa e as duas filhas, e aí então Deus manda anjos, e o texto em Gênesis é lindo, porque o anjo tira pela mão a família de Ló, graças à intercessão de Abraão. Só que esse anjo tira debaixo de uma ordem, lembra? Ninguém pode olhar para trás. E o que acontece? Vocês lembram da história? A mulher de Ló olhou para trás saindo de Sodoma, e ela vira uma estátua de sal, ela morre. Aí fica só o Ló e as duas filhas, que tiveram uma ideia no mínimo esquisita. Para não acabar com a descendência do pai, olha a ideia das filhas. Elas embriagaram o próprio pai, o Ló, e se deitaram com o pai. Cada uma numa noite diferente. E ambas ficaram grávidas. E cada uma delas teve um filho. E olha aí, o nome de um, Amon. O nome do outro, Moabe. Aí toda vez que você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, os amonitas, os moabitas, sempre uma pedra, um calo no pé do povo de Israel. E agora o problema é que novamente é com um desses povos, há uma guerra. E estes amonitas se levantam contra Israel, e aí os de Gileade, que eram eu não sei se você, quem está comigo ainda, diga amém. E aí os que são de Gileade, que eram da tribo de Manassés, lembram de Jefté, esse que eles mandaram embora. Rapaz, Jefté é um guerreiro, cara. Jefté é valente. Então o que eles fazem? Na hora do aperto, eles vão atrás do Jefté. E dizem: Jefté, ajuda a gente na batalha aí. Aí o Jefté: mas não estou entendendo. Vocês que me tocaram, vocês me mandaram embora, vocês me expulsaram.
E agora vocês estão pedindo a minha ajuda por quê? E aí eles são bem honestos mesmo, bem cara de pau. Eles dizem assim, é porque nós estamos precisando mesmo de você. Nós estamos precisando de você, nós estamos precisando de ajuda, nós estamos precisando do talento que Deus deu para você, da sua valentia, da sua coragem. Nós estamos precisando. Aí o Jefté, olha, tudo bem, eu até posso lutar por vocês, mas é o seguinte, se eu vencer, vocês não só vão me aceitar de volta, mas eu vou ser o líder de vocês. E aí na hora do desespero, fechou. Resultado, Jefté vence. E se torna esse juiz, esse líder, uma liderança importante em Israel. Até aqui, quem está comigo ainda, amém? E aí começa o capítulo que a gente leu, capítulo 12. E o capítulo 12 começa com um outro problema. Porque quando você olha por verso 1, vamos ler? Capítulo 12, verso 1, tudo na NVT ainda. A gente vai ver aqui uma espécie de guerra civil. Jefté, acabaram de vencer os amonitas, os filhos de Amon. Mas aí o verso 1 diz assim, olha o detalhe. Então os homens de Efraim mobilizaram o exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem para Jefté: por que você não pediu a nossa ajuda para lutar contra os amonitas? Nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Essa é uma mensagem de uma tribo irmã. Vocês devem ter percebido, e eu coloquei aqui agora há pouco, vamos dar uma olhada com mais carinho, que os de Gileade eram israelitas que viviam na região, obviamente, de Gileade, uma área montanhosa a leste do Rio Jordão. Eles faziam parte da tribo de Manassés. Essa informação é importante. Então, os de Gileade, os de Jefté era filho, inclusive, de Gileade. Ele era da tribo de Manassés. E os efraimitas, descendentes de Efraim, filho de José, era uma das tribos mais proeminentes e às vezes arrogantes de Israel. Eles se ressentiram por não terem sido chamados para a batalha contra os amonitas, o inimigo pagão que oprimia Israel. Mas eles foram chamados. Porque olha só a resposta de Jefté, Juízes 12, 2. Vamos ler o 2. Jefté respondeu: eu convoquei vocês no início do conflito. Eu chamei vocês para vocês me ajudarem, mas vocês se recusaram a vir. Cara, na hora que eu fui enfrentar os amonitas, eu clamei por ajuda. Eu falei: vem me ajudar, vocês da tribo de Efraim. Jefté é da tribo de Manassés. Vocês lembram a origem dessas duas tribos? Você sabe que José teve 2 filhos no Egito. Lembra o nome dos 2 filhos lá no Egito? Manassés e Efraim. Nós estamos falando de irmãos brigando aqui. Nós estamos falando de irmãos se desentendendo aqui. Nós estamos falando de um problema interno. Eles acabaram de vencer uma batalha contra os de Amon, inimigos declarados, inimigo de ambos. Mas agora, depois que Jefté vence, aí vem um recado: vamos queimar a sua casa, e vamos queimar a sua casa, Jefté, com você dentro. O Jefté: mas por quê? O que eu fiz? Você não chamou a gente para enfrentar lá os inimigos de Amon. Eu chamei vocês sim. Eu chamei vocês e vocês se recusaram a vir. E quando eu vi, no verso de número 3, que vocês não viam, eu arrisquei a minha vida. Porque tem gente que é assim, meu irmão, na hora de colher o negócio ele aparece. Meu irmão, na hora do resultado, de dividir o espojo, de desfrutar a recompensa, lá vem ele. Por que você não me falou? E a cara lavada, a vontade de fazer uma massagem no pescoço, em nome de Jesus. Porque colher ele quer, mas na hora de arregaçar a manga, meu irmão, na hora de suar sangue, na hora de botar para quebrar, na hora de esforçar, na hora de guerra, na hora de arriscar a própria vida, Jefté diz: eu arrisquei a minha vida e venci o inimigo.
E agora vocês estão buscando ocasião contra mim. Eu chamei vocês e vocês não quiseram vir. E os de Efraim disseram: não, vamos queimar você agora, vamos queimar sua casa agora, que você é isso, você não vale aquilo, você não quer... Então tá bom, então agora o tempo fechou. E o tempo fechou dentro de casa. O tempo fechou entre duas tribos irmãs, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Quem entendeu até aqui, diga amém. E é dentro desse contexto que aparece uma guerra civil agora, interna, uma guerra que novamente Jefté vai vencer. Mas quando Jefté vence essa batalha, e no versículo aqui de número 4, diz assim, versículo de número 4: os homens de Efraim responderam: vocês de Gileade no passo de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. A vitória foi de Jefté mais uma vez. E eu estou te contando a história para daqui a pouco a gente extrair algumas lições preciosas para a nossa vida, né? Porque não adianta a gente entender a historinha por si só não muda a vida de ninguém. A gente precisa entender a aplicação por detrás disso. Jefté venceu. E os de Efraim foram derrotados e muitos fugiram. Só que para fugir, eles tinham que cruzar o que separava as duas tribos, o Rio Jordão, e esse lugar raso por onde eles conseguiam, esse val por onde eles conseguiam passar. Mas o que Jefté faz? Põe lá o seu exército de homens no val. E agora, quando alguém quisesse passar, eles não tinham, aos olhos humanos, como identificar quem era de Manassés e quem era de Efraim. Então surgiu uma ideia. A ideia era a seguinte: olha, faz o seguinte, vamos criar uma senha linguística, se é que dá para dizer isso. E a senha é a seguinte: na hora que alguém de Efraim quiser cruzar para cá, para Manassés, então você vai dizer assim: você é de Efraim? E é claro, porque eles estavam sendo derrotados, estavam sendo mortos, massacrados, vencidos. Então eles diziam assim: não sou não. Então fala Shibolete. Aí se ele era de Efraim, Fibolete, faca nele. Próximo. E assim, na fala, na pronúncia, Jefté conseguiu identificar quem era quem. A palavra Shibolete por si só, ela não traz um grande significado. Que na verdade a palavra Shibolete significa espiga de cereal. Há quem traduza como corrente de água, mas aparece mais como espiga de cereal. Quer dizer, o que me faz acreditar que o grande ponto não está naquilo que a palavra significa, na tradução dela, mas na dificuldade da pronúncia dela. Era esse o ponto que Jefté queria usar. A palavra foi usada como uma senha linguística. Os gileaditas que viviam a leste do Jordão, lá de Manassés, pronunciavam o CH como sh. Enquanto os efraimitas do oeste tinham um dialeto diferente, eles não conseguiam pronunciar o sh, saía dizendo Sibolete. Essa diferença de sotaque se tornou uma questão de vida ou morte. Quem entendeu até aqui, diga amém. Muito bem, então agora eu vou pregar. Eu quero apontar para vocês 3 grandes lições que nós podemos abraçar nessa manhã como igreja, à luz da historinha de Shibolete. Então toda vez que você ouvir essa palavrinha, Shibolete, você vai se lembrar de mim, você vai se lembrar desse culto, você vai se lembrar desse nosso encontro. E orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo graça. Camila é testemunha disso, porque essa semana Shibolete está na minha cabeça, semana inteira. Dia de acordar assim, olho para ela, não sai nem bom dia, Shibolete. Mas o que é isso aí? Eu sei, eu estou com esse negócio no meu coração, eu estou com essa palavra, Shibolete, eu quero... Semana toda, queridos, eu acredito que existem algumas lições aqui, eu separei 3.
e gostaria muito que você as abraçasse como vinda de Deus, amém? Bom, já ouvimos a historinha, então fica mais fácil agora a gente ter um entendimento um pouco mais profundo. Primeira grande lição, e eu olho para esse texto e eu percebo de cara, a gente precisa ter cuidado com o orgulho e com a inveja. Podemos ler isso em voz alta, toda a igreja? Cuidado com o orgulho e a inveja. Vai, só vocês. Eu percebo isso em Juízes 12, nos versos 1 até o verso 3. Eu percebo que a tribo de Efraim foi incapaz, escute, de celebrar, de se alegrar com a vitória dos de Gileade, da tribo de Manassés. Foi dito aqui no momento da intercessão, foi lido um texto lindo demais, Romanos 12, 15. Foi o Edson que leu esse texto acertadamente. Romanos 12, 15. Olha o que diz o texto, vamos comigo em voz alta? Estou na arque mesmo, vai. Alegrai-vos. De você se sensibilizar com quem está sofrendo, quem está enfrentando uma luta, e é óbvio que isso é verdade, nós precisamos dessa sensibilidade, desse senso de graça e misericórdia, e eu gostaria de explorar a primeira frase também, porque se é desafiador sentir a dor do próximo, e é desafiador, eu acredito, eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que é mais desafiador ainda se alegrar com quem se alegra. Há quem creia, e na minha opinião acertadamente, que quando o assunto é sofrimento, já há da parte do ser humano uma inclinação para que a gente se compadeça do outro. Mas você quer saber se alguém gosta de você mesmo? Essa pessoa vira para você e te faz uma pergunta: e aí, como é que você está? E você quer provar mesmo essa amizade? Você vai responder assim: rapaz, mas eu estou muito bem. Eu não sei nem onde pôr o dinheiro. É a melhor fase da minha vida. Mas assim, tudo na minha vida está dando certo. Eu estou arrebentando a boca do balão. E olha no olho dele assim. Provavelmente você vai descobrir que a sua felicidade aborrece algumas pessoas. Provavelmente você vai descobrir que as suas vitórias entristecem irmãos. E é essa grande lição, a primeira grande lição. Ao invés dessa tribo dizer assim: perdão, nós faltamos com vocês, recebemos o convite, a convocação, e fugimos. Nos amedrontamos, devíamos estar juntos na hora da luta, mas nós fugimos. Mas não só isso, como pior do que isso. Não, nós vamos queimar você, nós vamos queimar a sua casa, nós vamos arrebentar você. Você está querendo aparecer, né? Porque tem gente que é assim. Você está querendo aparecer, você está querendo colher os louros da vitória, você está querendo crescer em cima da gente. E é esse o espírito que denuncia o orgulho e a arrogância dos irmãos da tribo de Efraim. Que Deus nos livre, igreja do Senhor, desse espírito de orgulho e arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Uma pessoa orgulhosa está a um passo do tombo. Um crente cheio do Espírito Santo não é um crente orgulhoso, arrogante e soberbo. Muito pelo contrário. Quanto mais próximos de Deus e de Jesus e cheios do Espírito Santo, mais humilde nós somos, ficamos e permanecemos. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Eu me lembro em Gênesis 37, 3. Gênesis 37, 3, eu até deixei tá na internet uma mensagem que quem sabe um dia eu trago de volta, sobre a túnica colorida. E essa mensagem em Gênesis 37, 3 diz que José
Na época ele era o filho mais novo. Na época, porque depois vai nascer o Benjamim ainda, mas na época ele era o mais novo. E ele, descaradamente, ele era o filho preferido do pai. Obviamente, esse tipo de preferência familiar não faz bem. Esse negócio de um pai, de uma mãe, prefere um filho ao outro, isso é um problema muito grave. Isso traz muitas sequelas. Mas essa preferência existia naquele ambiente familiar. Dentro daquele contexto, ele é filho de Jacó. E Jacó costurou para ele, deu para ele uma roupa de marca. Vamos colocar assim nos dias de hoje. Fez uma túnica colorida para o José. E o José, meu irmão, passeava no meio dos irmãos com aquela túnica colorida. E eu leio o texto e eu vejo que o José também não era fácil, meu irmão. O Zezinho vinha, balançava ali, ó. Tipo, eu tenho, você não tem? E os irmãos, meu irmão, pegavam ar. Os irmãos, ele contava sonho, eu vou ser grande, eu vou mandar em vocês, eu vou dominar vocês. Resultado, irmão, venderam o Zé. Vamos vender esse cara. Esse cara, não aguenta esse cara não. Venderam o Zé, sem saber que estavam empurrando o Zé para o seu destino. E tudo que eles fizeram para prejudicar o José, Deus converteu em bênção e em favor do céu. Por isso que eu quero dizer a você, não tenha medo de qualquer um que se erga contra você. Vale mais você estar debaixo da graça, da bênção e da mão de Deus, porque Deus é poderoso para converter toda maldição em bênção. Deus faz isso e Ele continua fazendo em nome de Jesus. Então, queridos, eu percebo que às vezes há uma incapacidade de alguns irmãos de se alegrar com a cor da roupa do outro, com os dons, os talentos que Deus costurou para a gente. E principalmente às vezes, eu não sei como é que é você, quanto tempo você tem já de evangelho, mas eu lembro quando eu comecei, eu vi alguns pastores pregando na internet, ainda comprava algumas fitas, olha, só denuncia muita coisa, VHS, irmão, eu colocava assim as fitas para eu assistir algumas mensagens, e tinha assim alguns pastores que eu gostava muito, porque eles pregavam que ninguém dormia, irmãos, e eu vou pregando, eu vou pregando, eu vou pregando. Eu me lembro de uma irmã que diz, puxa pastor, eu sofro tanto de insônia, eu gosto tanto de vir aqui. E eu fiquei feliz, porque eu pensei, ela gosta da mensagem. E ela disse, pastor, o senhor vai falando assim, pastor do céu, aqui eu consigo dormir. E vocês acreditam que eu já ouvi isso, irmãos? Eu achei que era um elogio a mensagem, a pregação, mas não, ela disse que tirava um sono. E como ela sofria de insônia. E aí eu via esses pastores assim, reteté, fogo no parque. Eu dizia assim, ô Jesus e tal. E não dá, querido, para você viver imitando os outros, copiando os outros, invejando os outros. Deus, papai, costurou uma túnica certa para você. Seja feliz com o que Deus fez para você, com os dons e talentos que Ele te deu. E principalmente, irmãos, tenha a graça do Espírito Santo para aplaudir quem tem uma túnica mais colorida que a sua. Festeje isso. Alegre-se com quem está feliz, sendo usado por Deus, um instrumento na mão do Espírito Santo. Seja capaz de bater palmas para quem é poderosamente usado e muitas vezes mais usado do que você. Isso não pode nos aborrecer, afinal nós somos irmãos. Você pode dizer amém por isso? Essa é a primeira grande lição. Cuidado com o orgulho, cuidado com a inveja. Número 2, são só 3 hoje. Número 2, eu também olho para esse texto, essa historinha do Shibolete, e eu percebo, para mim essa talvez seja a mensagem mais clara da história, que a sua fala revela a sua verdadeira identidade. Vamos repetir, igreja? A sua fala revela a sua verdadeira identidade. Olha só o verso 6. Vamos ler novamente. Juízes 12, 6. Diz assim: eles o mandavam dizer, Shibolete. Se ele era de Efraim, ele não consegue pronunciar essa palavra corretamente. Então eles o capturavam e o matavam, porque a fala entrega.
Você vai perceber que isso não é uma ideia isolada do Antigo Testamento. Em Mateus 26, 73, Mateus 26, 73, Pedro está negando Jesus. Você sabe que os dois sentaram um pouco antes, Jesus disse: olha, Satanás me pediu para te cirandar com trigo. E ele disse: não, Senhor, o senhor não precisa nem se preocupar comigo. Não, mas eu roguei por ti. Não, ora por essa outra turma aí, porque eu estou pronto para ir para a morte. Eu estou preparado. Eu disse assim: ô Pedro, você vai me negar ainda hoje 3 vezes. E isso vai acontecer antes que o galo cante. Você vai perceber que você não está assim como você acha. E uma destas vezes, Mateus capítulo 26, verso de número 73, em uma dessas 3 vezes que o Pedro nega Jesus, o texto diz assim: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, olha como é que reconheceram Pedro, igreja: verdadeiramente, também tu és dele, hein? Você estava com ele, por quê? Como é que termina? Porque a tua fala te denuncia. A NVT traduziu esse texto: o seu sotaque, o seu acento, como a gente brincou aqui, a nível de Brasil, te entrega que você é galileu, você é da Galileia, você estava com esse grupo, você fala igualzinho a eles. E nós podemos aplicar isso para os nossos dias, porque afinal de contas a nossa fala é a fala do reino de Deus. Afinal de contas, as nossas palavras devem denunciar que estivemos com Cristo Jesus. As pessoas devem nos ouvir e dizer: que cara de Deus, né? Olha que mulher de Deus. Eu gosto de lembrar de Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16, verso 25. Vocês devem lembrar que lá em Atos 16, Paulo e Silas foram presos injustamente. O que eles fizeram? Eles expulsaram um espírito de adivinhação lá de uma menina, uma jovem. Apanharam em praça pública, foram chicoteados, foram trancafiados no cárcere interior, amarraram os pés no tronco. Olha que situação, não fizeram nada de errado, hein? Libertaram uma jovem. Mas lá na altura do verso 25, vamos ler o 25 antes, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam, igreja? Oravam, cantavam hinos a Deus, e olha que frase linda: e os outros presos escutavam. Isso não está aí à toa. Isso me ensina que perto da meia-noite, e entenda, perto da meia-noite, no ápice da escuridão. Porque, irmãos, falar de Deus, de Jesus, cantar hino quando está tudo bem, não tem desafio nisso, irmão. É quando você recebe a notícia lá no emprego: perdi o emprego, fui mandado embora, e chega em casa chutando a porta, que o filho que não é crente faz assim, na cela, no quarto do lado: vamos ver o que é que vai sair da boca do pai agora. Agora eu quero ver o cristianismo dele. Que droga! Quer dizer, eu para a igreja do meu pai. Eu queria que você soubesse que tem sempre um preso te ouvindo. Na cela do lado tem sempre um preso te ouvindo. E se perto da meia-noite o que ele ouvir for hinos, orações, é certeza que um terremoto da parte de Deus, uma obra da parte do céu, pode escancarar essas portas. E a gente conhece o texto e sabe que o texto termina com a conversão do carcereiro e toda a família dele. Acredito que isso não teria acontecido se perto da meia-noite Paulo e Silas estão trocando figurinha. Ei, que droga de vida, hein, Silas? Paulo, a coisa tá feia, tá ruim, tá russa. Esse tipo de discurso não é um tipo que denuncia que tivemos um encontro com Deus. Eu quero que você se lembre disso. A tua fala revela a sua identidade. Shibolete ou Vibolete. Tomara que você consiga pronunciar corretamente essa palavra. E número 3, que nós vamos orar.
Eu também olho para essa historinha de Shibolete e percebo a importância de ouvidos afinados com os céus. Vamos repetir juntos? A importância de ouvidos afinados com os céus. Importância de ouvidos afinados com os céus. Gálatas capítulo 1 na NVT, a partir do verso 6, tá, Cássio? Gálatas 1, 6, vai nos trazer essa ideia. Quando a gente olha para o texto de Juízes, e o mesmo texto, a mesma experiência, um fala, você é de Efraim? E eles dizem, não, sou de Efraim, não. Então diz aí, Shibolete. Aí eles falavam, Sibolete. Eu falei assim, você está querendo enganar a gente. Nós estamos ouvindo diferente do que ministramos. Nós te falamos uma coisa, mas os nossos ouvidos, eles estão tão afinados com essa palavra, que nós, quando ouvimos você tentar dizer a mesma palavra, arranha os nossos ouvidos e denuncia que esta palavra na sua boca está adulterada, equivocada, ela está sendo empregada de forma errônea. Quem está me acompanhando, diga amém. E esse é o ponto que o apóstolo Paulo aponta em Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6, que eu leio na NVT, diz assim: admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas, de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Lembrando que boas novas é evangelho. Distorcem o evangelho. Verso 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, diz o apóstolo Paulo, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, evangelho, diferentes dos que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas, um evangelho diferente das que vocês receberam, sejam amaldiçoados. Aí vem o 10, vamos ler o 10 juntos? Toda a igreja em voz alta, o 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Paulo está perguntando para a igreja. Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Diga glória a Deus. Uau, que texto lindo. E aí essa semana eu estava ouvindo tanta mensagem, em especial procurando sobre Shibolete, Sibolete. E com mensagens que a gente escuta na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, irmãos? Eu, como pastor, se você é ovelha daqui, você está nos acompanhando pela internet, é um pedido com muito carinho que eu faço para vocês. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos. De novo, tá? Nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Você que já é de Jesus há um tempo e tem aí a sua leitura de Bíblia, o seu devocional afinado com Deus, então você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Tem coisa que a gente escuta que arranha. Já aconteceu isso com você? Em nome de Deus mesmo, as pessoas falando em nome de Jesus, às vezes até no ambiente religioso. Você escuta uma frase e você faz assim. Da onde ele tirou isso? A gente até tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar crítico demais. Mas tem umas frases que a gente escuta assim. Fibolete. Tu não é crente não, meu irmão. Não, isso aí não é Bíblia não. E essa semana eu até anotei uma. Vou falar, até anotei uma. Eu anotei uma que eu vi na internet, eu vou anotar para eu não esquecer. O problema da ideia de que o culto é uma experiência para aqueles que comparecem. É um exemplo de como a igreja se desviou do propósito. O culto não é uma experiência
para receber os sei lá como é que eu chamo, os participantes. Porque não dá para chamar de irmão, porque igreja que se preze não tem essa ideia. Isso não é. Mas existe cursos já, irmãos, existem ambientes de preparo. Estou falando de pastor, de igreja, aonde a preocupação é assim: você tem que fornecer para as pessoas uma experiência única. Uau! Aí ela chega na igreja e uau! E aí a frase foi assim: o pastor estava começando o culto. E claro, não vou falar o nome do cidadão, eu conto o milagre, mas, né? Então a frase foi assim: ele começou o culto e disse assim: vamos ver como é que está o seu ouvido. Teste de ouvido, hein? Teste de ouvido. Crente, afinado. Ó, ele disse assim: bom dia. Aproveitem o culto que preparamos com muito carinho para você. Tudo bem para você essa frase? Eu vou explicar para você. O culto não é para você. O culto não é para você, não é para mim. Quem é que nós viemos cultuar aqui? Culto não é, nunca foi para você. Culto não é cinema, não é teatro, não é like de YouTube. Dislike, não gostei, semitonou. Culto não é isso. Culto nós nos ajuntamos, por isso que em mais de 3 anos, eu combino com os meus irmãos aqui, nós nunca começamos um culto atrasado. Nunca. Por quê? Culto. Eu não estou falando de uma palestra, é diferente, um ambiente de ensino, sei lá, é diferente. Estou falando de culto. Por quê? Porque o culto não é para esperar você chegar. Culto não tem a ver com, não espera mais gente chegar. Por que tem que mais gente chegar? Culto não é para você. Quem nós viemos cultuar já está aqui. Está ou não está aqui? Ele não merece a honra e a glória? Vamos aplaudir o nosso Deus? Aleluia! Oh, glória! Fantástico, né? Então, quando você ouvir na internet Fibolete, o ouvido tem que arranhar. A minha oração por essa igreja é que Deus nos dê ouvidos afinados para saber ouvir Shibolete, palavra. Fibolete, não, aqui não vai passar, não vai entrar, meu coração não abraça um outro evangelho, distorcido, diluído, eu não quero. Quem entendeu isso, diga amém. Termino lendo Mateus 17, versos 1 e 2, na Arque mesmo. Eu acho, Cássio, que eu esqueci de passar todas essas referências para você. Mas a Bíblia diz que você tem que me perdoar. Depois eu leio para você esse texto. Mateus 17, versos de número 1 e 2, fala sobre o Monte da Transfiguração. É uma experiência fantástica, porque Jesus sobe no monte para orar. E lá no alto do monte ele tem uma experiência. Aparecem Moisés e Elias. Vamos ler? 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Verso 2. Enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Verso 3. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Verso 4. Olha que experiência. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, eu farei 3 tendas. Uma será sua, uma do Moisés e outra do Elias. Pedro viajou legal. Verso 5. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem, a voz do Pai, disse:
Preste atenção na voz do Pai. Só tem fera no monte, hein? Os discípulos estão no monte. Moisés aparece. Elias aparece. Moisés é o representante da lei. Elias é o representante dos profetas. E Cristo, o da graça. O da graça. E a voz do Pai diz: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Você quer escolher uma voz? Ouçam-no. A voz que tem preferência na nossa vida é a voz de Cristo Jesus. Eu gosto muito, pode continuar o 6, vamos ver como é que termina essa versão? Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. 7. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E aí vem o 8. E quando levantaram os olhos, gostei dessa também, viram apenas Jesus. É claro que o texto está dizendo que Moisés e Elias já haviam sumido, eles só viram Jesus, mas eu peço a sua permissão para pedir ao Senhor que nos toque essa manhã e nos dê olhos para ver só Jesus. Sabe, Satanás tenta mostrar tanto problema para a gente, tanto defeito, mas vamos pedir a Deus: Deus, eu não quero ver mais nada. Eu quero ver só Jesus. Eu quero ter ouvido só para a tua palavra. Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor por ela. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. A história do Chibolete é um lembrete de que a nossa fala denuncia nossa identidade. Nossa identidade hoje é a de filhos de Deus. Que a nossa senha seja sempre o amor que edifica. Essa parte eu quero ler com vocês. Vamos lá? Que a nossa senha, para a glória do seu nome. Amém. A nossa oração nessa manhã é essa. Esse evangelho, esse evangelho precisa ser pronunciado corretamente. Que Deus nos dê ouvidos tão afinados com os céus, que possamos rapidamente identificar e discernir qualquer palavra liberada incorretamente no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua casa, na tua presença, Deus, e nós pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão pelas nossas palavras, pedimos perdão pela pronúncia incorreta, muitas vezes, do Evangelho de Cristo, pedimos perdão pela falta de discernimento e a falta de ouvidos afinados, a ponto de identificar, de separar e rechaçar, rejeitar aquilo que é pronunciado diferente, erroneamente. E, meu Deus, nós não queremos abraçar um evangelho modificado. Por isso, Deus, nós nos aproximamos em humildade nesta manhã diante de Ti. E como temos cantado, meu Pai, como temos declarado em forma de canção, lava a nossa mente, lava os nossos ouvidos, purifica-nos, lava os nossos lábios, o nosso corpo, as nossas vestes, santifica o nosso ser. Em nome de Jesus, queremos ser instrumentos neste mundo aí fora, sal da terra, luz do mundo. Certamente seremos a única Bíblia que muitos lerão, Senhor. E queremos, meu Deus, representá-lo bem. Queremos, Deus, ter o Evangelho afiado nos nossos lábios. Queremos que a nossa fala nos entregue e denuncie que tivemos um encontro poderoso com Cristo. Aleluia! Obrigado, Jesus. Jesus, eu também peço ao Senhor uma semana de graça.
uma semana, meu Deus, de proteção. Livra-nos, ó Deus, dos males, não nos deixa cair em tentação. Livra-nos da vergonha da queda, da humilhação do pecado. Poupa-nos, Pai. Esconda-nos nesse lugar que a Tua palavra chama de o esconderijo do Altíssimo, onde a sombra do Deus Todo-Poderoso nós encontraremos descanso. Vamos orar hoje a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão, sobre toda a sua casa, minha irmã, hoje e sempre. E você que crê, diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus. Deus abençoe.